a mais um Koinonia Play. Eu sou o Jonathan, líder do Ministério de Adolescentes aqui da Igreja Koinonia, e hoje eu vou trazer uma palavra de Deus que eu espero que edifique a sua vida. Em primeiro lugar, a gente vai orar pela igreja perseguida, como nós temos feito todos os vídeos, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Senhor, eu venho te pedir, Deus, em nome dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, Deus, por causa da tua palavra, Senhor. Que tu venhas em socorro deles, Senhor, que tu venhas trazer uma porção de fé, Deus, e perseverança para essas pessoas, Pai. Traz provisão para eles, Senhor, e principalmente conforto, Pai, para que eles possam continuar seguindo firmes na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra seja espalhada cada vez mais ao redor do mundo, Pai. Que a cada perseguição que aconteça, a cada igreja que seja dividida, Senhor, que seja para espalhar a sua palavra para mais lugares, em nome de Jesus, Pai. Que a atitude, Deus, e a vida dessas pessoas impactem a todos que estão à volta deles, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos também que o Senhor guarde os portões de Israel, Senhor, que o Senhor abençoe o povo de Israel e também abençoe nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir que se você quiser participar desse ministério, se você quiser contribuir com a nossa obra, vão estar disponíveis aí na tela os dados bancários e o QR Code para Pix, caso você queira fazer alguma doação. A palavra de hoje está contida em 2 livros. Eu vou abordar a parte mais resumida, que está no primeiro capítulo de Deuteronômio, mas também se encontra em Números 13. No 21º versículo de Deuteronômio 1, diz o seguinte: Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Nesse momento aqui, para a gente ter um contexto, o povo estava diante das terras de Canaã e Deus deu a ordem para que o povo começasse a se movimentar para tomar aquela terra, que é a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Então, ali nos versículos seguintes, são enviados 12 homens, maiores de cada tribo, para espiar aquela terra e dizer se o solo é bom, dizer sobre o número de população, o tamanho, a quantidade de cidades que tem aquelas terras, se os frutos que aquela terra produz é bom. E foi isso que eles fizeram. Aqueles 12 homens entraram naquela terra para espiar, para conhecer aquela terra, e viram que os frutos eram muito bons. Os frutos que aquela terra dava eram grandes. Eles colheram um fruto de lá, um cacho de uvas, que precisou ser carregado por 2 homens por causa do peso dele. E também as populações eram numerosas e haviam gigantes naquela terra. Depois de 40 dias, espiando todas aquelas terras, todas as cidades daquela região, eles chegaram a Moisés e relataram: o fruto dessa terra é bom, porém, aquela terra possui gigantes e possui uma população muito numerosa e os muros são muito fortes daquelas cidades. Então Caleb, um dos 12 homens que estavam espiando aquela terra, se levantou e disse: mas Deus vai entregar essa terra em nossas mãos. Ele calou a voz daqueles homens que estavam murmurando e falou que Deus entregaria aquela terra nas mãos do povo de Israel, independente do tamanho daquela população ou do tamanho dos soldados e dos muros daquele lugar. Porém, a murmuração continuou, e aqueles 12 homens levaram a murmuração para o povo de Israel. E o povo de Israel começou a amaldiçoar Deus por causa disso.
No versículo 26, diz o seguinte: Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos? Então, Deus se aborreceu muito daquelas palavras que eles disseram, porque eles estavam acusando Deus como se Deus não fosse fiel com a sua própria palavra. Deus tirou aquele povo do Egito, Deus fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, Deus sustentou aquele povo no deserto, e ainda assim, eles foram incrédulos quanto a Deus. Isso fazendo um paralelo com a nossa vida, muitas vezes a gente se depara com alguma oportunidade que Deus coloca diante de nós e a gente começa a olhar para as dificuldades em vez de agradecer pela oportunidade que tem. Por exemplo, um pintor recebe um serviço para trabalhar com uma empreiteira, um projeto que vai durar 1 ano. É um trabalho garantido, às vezes é um dinheiro bom, porém a pessoa pode pensar: mas agora, será que eu vou entregar no prazo? Não, mas agora eu vou ter que ir todo dia para lá. Mas é longe. E trazer empecilhos, em vez de agradecer e glorificar a Deus por estar recebendo, de certa forma, uma promessa, uma possibilidade de provisão para a sua família. Isso não quer dizer que a gente não deva ser diligente, que a gente não deva ter cuidado e se preocupar com as dificuldades, que elas existem mesmo. Mas a gente deve ir debaixo de um comando de Deus e debaixo daquilo que a gente sabe que Deus se agradaria da gente fazer. Um exemplo disso é Gideão. Gideão foi um homem que obedeceu à voz de Deus e foi o único requisito que fez com que ele tivesse sucesso naquilo, em tudo que ele fez. Deus escolheu o menor, da menor tribo, da menor família, para tirar o povo de Israel debaixo da escravidão, debaixo da opressão dos inimigos. Davi, por exemplo, quando foi enfrentar Golias, ele foi em nome do Senhor dos exércitos, ele foi em nome de Deus. Ele teve fé no Senhor. Porém, ele foi lá e escolheu uma pedra. Ele não pegou qualquer pedra, ele escolheu. Isso mostra que, além da confiança em Deus, a gente precisa sim ter um cuidado, ter uma diligência em fazer o melhor, no que cabe a gente. Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar todos os recursos necessários e cabe a nós fazer o melhor com esses recursos. Mais tarde, Deus se enfureceu tanto com as falas daqueles homens que ele condenou toda aquela geração a não pisar nas terras de Canaã. Aqui no versículo 34 de Deuteronômio 1 diz o seguinte: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Aqui ele está comentando sobre o próprio Moisés, que também não entraria nessa terra. E apenas Josué, que seria o sucessor de Moisés, veria aquela terra, e Calebe, daquela geração. E todos os homens em idade militar, naquela faixa etária acima dos 20 anos, jamais pisaria na terra prometida. Precisaria morrer toda uma geração para que a geração nova pudesse entrar na terra de Israel. Da mesma maneira, com a gente com relação às promessas de Deus e à plenitude
das coisas que Deus tem para nós. Devemos deixar morrer dentro da gente a murmuração. Devemos deixar morrer dentro da gente o homem murmurador. A gente deve deixar morrer esse caráter que não é de Deus. A gente deve confiar em Deus e acreditar nele e com diligência tomar o que nos é prometido e aproveitar as oportunidades que ele entrega nas nossas mãos. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus.